Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para iniciar mais um episódio do Fuga de Ideias. A gente é um grupo que se conheceu na residência médica de psiquiatria do IPUB. E o nosso trio, nós somos sexteto. Hoje vai ter 3 pessoas, a Rebeca, o Vitor e eu, para entrevistar a Mariana da Luz. É a nossa convidada, ela é médica pela UFRJ, fez residência também no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, fez a complementação com psiquiatria geriátrica também na universidade, mestrado e doutorado em psiquiatria na UFRJ em 2010 e 2014, respectivamente, com ênfase em transtorno de estresse pós-traumático. É médica assistente e preceptora da residência médica da UFRJ e coordena o ambulatório de transtorno de estresse pós-traumático, que é um dos grandes temas que a gente vai abordar aqui hoje na mesa. E talvez para a gente começar, a gente poderia inicialmente até conceituar o que seria, né, evento traumático. Eu lembro que você trouxe uma pesquisa uma vez, né, de um índice, né, de cerca de 70%, né, das pessoas ao longo da vida poder ter um episódio do tipo, mas não necessariamente desenvolver algum transtorno. Então acho que talvez o pontapé inicial para a gente poder começar a conversa aqui hoje é conceituar em si o evento e o que pode acontecer, né, ao longo da vida com muitas pessoas. Tá certo, Bárbara, Vitor e Rebeca, obrigada aí pelo convite, fiquei muito feliz, achei uma iniciativa muito legal de vocês, de ocupar esses espaços aqui também, né? Bom, você perguntou do evento traumático, e esse é um tema que já começou polêmico, então, né? Você já começou jogando logo na mesa uma polêmica. Que, na verdade, a gente fala em evento traumático, quem não trabalha com isso não necessariamente tem uma ideia do que é exatamente o evento traumático pelas classificações diagnósticas, pelas classificações que a gente usa para pesquisa e para tratamento, né? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele só acontece após um... Veja bem, eu vou depois organizar isso melhor, mas assim, o transtorno de estresse pós-traumático só acontece após o que a gente chama de evento traumático. Esse evento traumático, ele tem que ser um evento que envolva risco, um risco de grave ameaça ou, de fato, uma lesão física, um abuso sexual de si próprio ou de outra pessoa. Quando a gente fala que tem que ter necessariamente um risco para a integridade física, para a integridade sexual daquela pessoa, isso já limita muito, né, alguns tipos de evento que, fora da psiquiatria ali, especificamente da traumatologia, né, da psiquiatria voltada para o estresse pós-traumático, às vezes a gente fala que um evento traumático não relacionado a uma violência ou a um risco desse tipo de morte ou grave ameaça, ou grave lesão, pode causar, né? Por exemplo, a confusão clássica eu tive um término de relacionamento muito complicado, fiquei traumatizada. Eu tive uma migração, mudei de cidade, mudei de país, fiquei traumatizada. Tive uma demissão, uma aposentadoria, enfim, N outros eventos adversos, podem ser considerados adversos, de vida. E eles não são considerados eventos traumáticos. Então, essa é uma grande questão aí para a gente. Concordo? Não sei. Não sei, concordo em parte, mas é porque a gente vê, né, que a gente atende, pesquisa, a gente vê que tem muitas pessoas que desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático mesmo após eventos que não cumprem necessariamente esse critério, né? Então, esse questionamento, não sou só eu que faço, quem dera, né? Enfim, quem sou eu, não é? Mas, assim, muitos pesquisadores fazem esse questionamento. Então, por isso que você já começou com um tema logo polêmico, né? Na literatura e na clínica do transtorno de estresse pós-traumático. Eu acho que uma das coisas que podem explicar isso, né, acho que da questão da linguagem, né? Muitos termos da psiquiatria acabam ganhando espaço, né, no linguajar comum. Por exemplo, as pessoas dificilmente hoje falam assim, eu estou muito triste, ou fiquei triste por acontecimento, fiquei muito deprimida, estou me sentindo deprimida hoje, né? Uhum. Só que isso faz parte de um transtorno depressivo maior, enfim, uma nosologia que foi emprestada, né, para o linguajar comum, assim como foi anteriormente para idiotia, enfim, outros termos que foram até abandonados, né, pela psiquiatria. Mas, pelo que você está falando, existe uma outra coisa, talvez, que a gente possa falar de evento estressor, né? Mais ou menos isso, né, que pode desencadear. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito comum assim, nos atendimentos, eu vejo isso até no popular, enfim, conversas de botequim, vamos dizer assim, que fala assim, aquele indivíduo é cascudo, ele já passou por várias coisas na vida, isso para ele vai ser fácil de lidar, né? Não sei nem por que ele está, dessa vez, lidando muito com isso. É bem assim ou não? Não, isso é mito, né? Assim, quanto mais as pessoas pensam, já passei por tanta coisa, tô casca grossa, né? Já nada mais me atinge, né? E não, a gente sabe que um fator importante de risco
para desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, eu vou chamar aqui carinhosamente de TEPT, para não travar a língua de ninguém, né? Um fator importante de risco é o número de traumas. Não só o número de eventos de uma mesma categoria de trauma, mas também o número de traumas diferentes. Isso a gente até chama de trauma cumulativo, acumulação dos traumas, né? Então, quanto mais trauma aquela pessoa passa, é pior, maior a chance, né, dela desenvolver TEPT em algum momento. Claro que tem pessoas que criam ali uma resiliência maior, às vezes passam por um evento de vida, ou um evento traumático propriamente dito ali das classificações, ou um outro evento muito difícil de vida, e crescem com aquilo. Até existe esse conceito de crescimento pós-traumático, né? E aí acabam se tornando pessoas mais resilientes e acabam lidando melhor com aqueles eventos estressores. Porém, de uma forma geral, o trauma acumulativo é fator de risco. Quanto mais, pior. Né? Então, é esse mito aí do casca grossa, do nada mais me atinge. Isso só, assim, algumas pessoas elas até desenvolvem um sintoma que é um certo embotamento emocional, um embotamento afetivo, um distanciamento afetivo de outras pessoas, e aí acaba parecendo que nada mais atinge, mas na verdade elas estão com embotamento ali, né? Elas estão com distanciamento emocional de quase tudo, né? Então aí já é um sintoma mesmo, transtorno de estresse pós-traumático. E isso pode ser uma explicação do porquê que alguns profissionais desenvolvem mais TEPT do que outros, né? Profissionais e outras pessoas também, né? Civis, como é que eu vou dizer, né? Assim, mas com certeza, tem algumas pessoas que criam, existe esse TEPT, né? Existe o pós-traumático do profissional, uma exposição profissional ao trauma, e algumas pessoas desenvolvem esse embotamento, esse distanciamento emocional, um certo cinismo na profissão, que aí acabam não se envolvendo mais emocionalmente com as coisas, né? E eu acho sempre assim importante, a gente está fazendo aqui uma forma de tentar trazer para o público, não só especialista, mas para o público leigo também, que queira assistir a gente, algumas denominações, né, nomenclaturas, e trazer mais conhecimento de uma forma, vamos dizer assim, confiável, vamos dizer assim, né? E definindo resiliência, a gente poderia colocar assim, talvez arsenal, ferramentas que o psiquismo tem para lidar com algumas adversidades, né, que vão passando na vida. Acho que é importante a gente definir alguns termos também. E pelo que você falou, esse cumulativo dos eventos seria um padrão dose-resposta que a gente poderia colocar? A gente já vê alguns estudos, alguns pesquisadores falarem sobre essa questão da dose-resposta em termos de tratamento, em termos de TEPT, né, em termos de risco de desenvolvimento de TEPT. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, porque também não é linear. Certo. Né? Não existe aquela linearidade em todas as pessoas, tá? Mas de uma forma geral existe esse quanto mais trauma, maior risco, né? Você falou também de resiliência. Resiliência também é outro tema bem polêmico e muito importante. Eu acho que também está super na moda. As pessoas estão tatuando resiliência, né? A pessoa está na moda. Tem alguém com tatuagem de resiliência aí? Não. É bonitinho, Ainda acho não. fofo, acho bonito, não tem nada contra. É uma palavra linda, né? É uma palavra super importante. Mas é um conceito que é super... apesar de ser muito... Tem construtos de psiquiatria para isso, existem escalas para isso, existe uma psicometria para isso, tá? Mas é um conceito um pouco abstrato também, né? Existe essa forma de descrever, como você colocou, existe outras formas, né, da gente entender que não se abater com as situações, e sim se abater e conseguir se reorganizar, se reprogramar, né? Então tem N formas de a gente conceituar a resiliência, mas é muito importante também saber que a gente não nasce ali com uma dose X de resiliência e vai com ela até o fim da vida, né? A gente constrói essa resiliência, a gente consegue implementar situações, implementar coisas para que as pessoas tenham um aumento da sua resiliência, não só individual como coletiva, né? Então, acho que esse conceito é muito importante porque é uma das coisas que a gente faz como prevenção de transtorno de estresse pós-traumático, tentar reforçar, ampliar a resiliência das pessoas, tanto no nível individual quanto no nível comunitário, populacional, para isso, né? E como que fica assim a questão assim, eventos traumáticos podem acontecer, né, ao longo da vida de muitas pessoas, né, percentuais bem altos, né, de incidência, e aí cada pessoa vai reagir de uma maneira, alguns vão desenvolver de fato algum transtorno, outros não. Quais seriam os fatores assim, envolvidos para aumentar a chance da pessoa de fato ter aquele, seja dela ou do tipo de trauma, até onde ali a amígdala reagindo ok, até onde o córtex pré-frontal está hiper ou hipermodulando ali.
Como que fica isso? Uma coisa que até devo dizer assim, realmente a prevalência de exposição a eventos traumáticos ao longo da vida ela é bem alta. Você falou o número de 70%, na verdade aqui no Rio e São Paulo a gente tem estudos populacionais super bons, bem feitos aqui na população urbana Rio e São Paulo. Chega a 86%, tá? Lifetime, né? Ao longo da vida. Então, é bastante gente. Tem estudos de fora do país, né, de outras populações com prevalências de exposição um pouco menores, realmente por volta de 70 e poucos %. Tem estudos até com prevalências maiores, acima de 90%. Então, depende muito da população, né? Imagino que a população urbana de Rio de Janeiro e São Paulo seja um pouco diferente, sei lá, dos países nórdicos maravilhosos lá. Deve ter menos violência urbana, acredito, né? Deve ter menos enchentes onde as pessoas perdem tudo, deve ter menos violência no trânsito, deve ter menos um monte de coisas que, infelizmente, aqui no nosso país, na nossa comunidade, na nossa população, é muito prevalente. Mas, assim, é acima de 70% a maior parte dos estudos aqui na nossa população, gente como a gente, por volta de 86% dos nossos estudos. Tá? Então, é muita gente, realmente. Né? E não é todo mundo, obviamente, que desenvolve TEPT. Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, apesar de não ser um transtorno prevalente, bastante prevalente, tá? A gente tem aí prevalências ao longo da vida, aqui nessa mesma população que eu mencionei, por volta de 8 a 10% ao longo da vida. É bastante gente, considerando que a população de Rio de Janeiro e São Paulo urbana é uma população muito alta, muito grande, né? Milhões, né? Muita gente. 8 a 10% das pessoas já desenvolveu um quadro de transtorno de estresse pós-traumático ao longo da vida. Não necessariamente elas estão com TEPT agora, elas podem ter tido melhorado, né? Ou elas podem estar agora, enfim. Então, é bastante gente. Mas aí você vê, 86% da população passa por evento traumático, 8 a 10% desenvolve o TEPT. Então, é uma fração, né, dessas pessoas. E existem alguns fatores de risco e alguns fatores de proteção, né? Alguns relacionados ao próprio paciente, se ele tiver o transtorno, né, se não tiver, e relacionados ao próprio indivíduo, que são características pessoais mesmo, né, assim, de personalidade, sexo feminino, por exemplo, é um fator de risco para desenvolver TEPT, nível socioeconômico, condições ambientais, sociais, apoio social, comorbidades clínicas e psiquiátricas, tudo isso é fator de risco, né, para desenvolver, quer dizer, o baixo nível socioeconômico, baixo nível educacional são fatores de risco para desenvolver o TEPT. Existem alguns fatores de risco também relacionados ao tipo de evento traumático, né? Então, tem alguns traumas, alguns eventos traumáticos que têm um risco chamado um risco condicional maior. O risco condicional é quando você passa por aquele evento e desenvolve, qual é a chance que você tem de desenvolver o TEPT. Então, os traumas de natureza de violência, né, de natureza violência interpessoal, eles tendem a ter riscos condicionais maiores do que os traumas acidentais ou desastres naturais. Os traumas vividos coletivamente tendem a ter riscos condicionais menores do que os traumas vividos individualmente. O campeão de todos é a violência sexual, né? Estupros, violências sexuais de toda natureza, eles são eventos com riscos altíssimos de desenvolvimento de TEPT. É um negócio assim, em quase todos os estudos eles são os campeões de risco, então é uma coisa que a gente precisa mencionar, né? Até porque aqui na nossa população brasileira as taxas de violência sexual são altíssimas, subnotificadas, então a gente, né, assim, deve dizer ali que um dos principais fatores de risco, né, para desenvolvimento de TEPT relacionados ao evento traumático são os traumas de natureza sexual. E falando sobre a relação do desenvolvimento do TEPT com a personalidade do indivíduo, tem uma questão que eu fico muito em dúvida, assim, da relação do TEPT complexo, que seria uma exposição prolongada, aquele trauma, com o transtorno de personalidade borderline. Vocês poderiam explicar um pouquinho? Vocês combinaram de trazer a polêmica, sim? Você me avisa, podia ter me avisado com antecedência. Trazendo a referência, a gente sucintar, secar os assuntos, né? Vieram para causar, não é? Não, com certeza essa polêmica aí, essa dúvida diagnóstica, essa dúvida clínica muito importante. Não é só a gente, não é só você que tem essa dúvida, todo mundo tem. Quem não tiver, das duas, uma, ou nunca atendeu um paciente com TEPT complexo ou está mentindo, né? Porque é uma dúvida realmente muito importante.
O TEPT complexo, ele é uma categoria ali de TEPT, é um tipo de TEPT secundário aos traumas, considerados traumas complexos, que são traumas com uma natureza especialmente hedionda, especialmente horrível, assim, onde existe uma sensação de inescapabilidade, uma sensação de muita impotência. Muitas vezes são traumas prolongados, né, ao longo de anos, às vezes décadas. Muitas vezes envolvem diferentes tipos de exposição no mesmo trauma complexo, né? Então, se a gente for falar, o paradigma do trauma complexo é o abuso sexual e físico na infância. Tá? Esse aí, importante fator de risco, esqueci. Quanto mais precoce o trauma, mais chance também de desenvolver TEPT. Então, trauma na infância é especialmente deletério, especialmente virulento, assim, em termos de TEPT, tá? Então, também, assim, se a gente puder prevenir a exposição em crianças e adolescentes, é muito importante. Mas voltando lá, né? Então, assim, o paradigma não é único, né? Mas um trauma complexo é esse, onde tem uma sensação de muita vulnerabilidade, inescapabilidade. Muitas vezes os abusos acontecem ao longo de muito tempo. É muito difícil você ter um abuso sexual sem ter uma violência física, sem ter uma negligência, né? Um abuso... vários abusos de diferentes naturezas, diferentes categorias. Muitas vezes quem abusa, quem é o abusador físico ou sexual é alguém, uma figura onde teria que ser o cuidador, onde teria que ser a pessoa que cuida e é a pessoa que agride. Então, esses traumas de natureza complexa podem desenvolver o TEPT complexo, que além da pessoa ter os sintomas típicos de TEPT, isso é muito importante a gente lembrar, porque, né, já diferencia um pouco duas pessoas com transtorno de personalidade emocionalmente estável, tipo borderline, que não necessariamente têm os sintomas de TEPT, né? Apesar da comorbidade ser muito comum. Tá? Mas, né, se não tiver o sintoma de TEPT, não é TEPT, é complexo, né? Mas além dele ter os sintomas de TEPT típicos, tem também alterações profundas no seu funcionamento interpessoal, na sua personalidade mesmo, né? Então, são pessoas que têm uma desregulação emocional importante, têm dificuldade nas relações interpessoais, pode ter ali uma sensação constante de menos-valia, uma sensação constante de um sentimento negativo sobre si, ideias negativas sobre si. E realmente fica parecendo um paciente com um transtorno de personalidade, muitas vezes com impulsividade, muitas vezes com um detachment, assim, de um desligamento emocional das pessoas, né, uma instabilidade realmente da regulação emocional. Uma das coisas que ajuda a diferenciar, além da história de trauma, que pode estar presente nos dois, mas não necessariamente está presente, essa, eu acho, isso aí é a opinião minha, tá, gente? A referência não está aí, assim, de tanto a gente ler e atender. É que a sensação que me dá é que os pacientes com TEPT complexo, eles têm uma constante sensação de menos-valia, uma constante sensação de, sabe, de inferioridade, de culpa, medo, vergonha. Enquanto o paciente com transtorno de personalidade emocionalmente estável, muitas vezes ele oscila isso. Muitas vezes ele instável, né? Grandioso, né? É uma coisa muito né? Sou demais, é uma coisa até meio arrogante às vezes, e o para baixo também. Então tem uma flutuação ali um pouco maior do que os pacientes com TEPT complexo. Mas isso aí realmente é uma sutileza ali muito difícil, né? Até porque, como esses pacientes de TEPT complexo têm essa desregulação emocional, eles têm também esse afastamento emocional, esse desligamento emocional com algumas coisas, eles parecem meio frios ou arrogantes, ou se sentem muito, parecem que eles estão muito assim, se sentem muito acima, mas não é que eles estão muito acima, eles simplesmente não se importam, né? Com o outro, com as coisas, né? Então, mas é um tema super polêmico, inclusive, porque eles podem coexistir, tá? Então, inclusive, é uma coisa muito importante da gente falar de TEPT complexo, porque é a tendência, né, da gente rotular ali pessoas com transtorno de personalidade, fica com uma coisa ali meio... mesmo o nome, né, eu não gosto, né? Nome transtorno de personalidade é muito ruim, né? A pessoa muito vai ruim. te perguntar qual é o meu diagnóstico, aí você diz assim, olha, eu já começo... Personalidade é feio, né, esse nome, né? Não foi eu que inventei. Olha, tá na classificação, mas a gente São tem os que manuais. mencionar. Mas é feio, né? Eu acho que não é uma coisa que represente legal, né? Minha opinião também. Quem sou eu, minha gente? Luiz MP só, não tem ninguém.
Mas é isso, eu acho que não sei se eu ajudei ou confundi mais. Eu acho ótimo. Está sendo impressionante a habilidade da Mariana de tratar temas complexos, né, de uma forma simples que dê de fácil compreensão. Eu ia perguntar, que você estava falando agora há pouco da possibilidade de coexistir, né? E aí me lembrou da questão das comorbidades, né? Porque é raro o TEPT vir sozinho, né? E até, por exemplo, depressão, que envolve também com a própria diferenciação difícil, né? Porque talvez a gente perpassar pelos 4 grandes blocos, né? Dos sintomas do TEPT, das cognições negativas, entre outros. E no que você falou de coexistir, eu lembrei disso, da questão das comorbidades, que às vezes não é exceção, né? Costuma ser mais regra. Acho que a gente fala um pouquinho disso também, seria interessante. Legal. Realmente, tinha um professor nosso, ele está lá ainda, né? Na verdade, está aposentado, mas ele está sempre lá. E ele fala que ele nunca tinha visto um TEPT puro, né? Um TEPT sem comorbidade nenhuma. Eu acho que ao longo da vida aí de 20 anos de TEPT, eu devo ter visto aí uma meia dúzia também, assim, do TEPT puro, tá? É muito comum realmente ter comorbidade. E eu nem estou falando daquela comorbidade, assim, do livro que a gente vai fazer teste, escala semi-estruturada, fazer o diagnóstico. Mas eu digo mesmo na clínica, que a gente não vai ter todo esse aparato, assim, né, necessariamente de fazer uma escala no teste, mas vai aparecer o sintoma. As comorbidades, alguns estudos mostram que tem comorbidade acima de 85%, 90% no TEPT, né? Então, realmente é muita gente. A comorbidade clássica é a depressão, né? Assim, essa aí também é a comorbidade clássica de todos os transtornos psiquiátricos, eu acho que a gente pode dizer isso, né? É um transtorno muito prevalente também e é realmente uma comorbidade muito frequente. Muitas vezes a comorbidade chega antes do TEPT. Eu até tenho uma frase clássica que eu sempre falo lá, que é o TEPT, ele vem travestido, né? Ele vem travestido de depressão, de ansiedade, de insônia, ele vem travestido de outras coisas. Geralmente a pessoa não fala, ai, doutora, eu estou com transtorno de estresse pós-traumático péssimo. Apesar de que pode até vir, porque agora as pessoas olham muito na internet, né? Pesquisam lá no Google e tal, e já vem meio com um diagnóstico pré-concebido. Mas é muito difícil eles virem falando assim. Até porque muitas vezes não relacionam aquele evento ou não querem falar. Isso é clássico também. Um dos sintomas centrais ali do TEPT é a evitação. Então, como o paciente não evita o máximo possível pensar, lembrar, falar daquele tema, ele não vai chegar no médico e falar, eu estou assim por causa de tal evento. Ele fala, eu estou com insônia, eu estou nervoso, eu estou com ataque de pânico, estou com isso, estou com aquilo. Muitas vezes vêm travestidos aí de sintomas físicos, né? Dores, cefaleias, outros sintomas físicos que podem, né? Assim, sintomas do trato gastrointestinal. Então, a gente tem que estar muito atento, muito alerta, porque a taxa de subdiagnóstico é muito grande, né? O TEPT é um transtorno subdiagnosticado, mesmo em ambulatórios especializados, tá? Então, vocês, futuros especialistas aí, né? E mesmo quem não é psiquiatra que vai estar escutando, né? Eu acho que é legal a gente lembrar de que esses eventos traumáticos eles podem ter consequências, né? Isso que você falou da evitação, acho que é uma coisa importante, porque assim, hoje em dia a gente vive numa sociedade, né, com muitas violências, né? A gente estava até falando outro dia do celular pro ladrão, né? E até onde você falou da evitação agora, até onde é uma resposta adequada da pessoa, até onde é o sintoma, na verdade, do TEPT, de uma evitação, até onde é aquela falha daquele conceito que você brinca, né, do zebrinha lelé. Então, explica pra gente um pouquinho disso, porque às vezes pode confundir, né? Porque a pessoa é sobressalto, ela tá hipervigilante, é adequada, ela tá se adaptando a um meio que tem muito índice de violência, né, numa sociedade que tem, né? Algumas pessoas falam que andam com o celular, esse aqui é pro ladrão, esse aqui não é... Beleza. Bom, primeiro você falou uma coisa que eu acabei me alongando, um outro tema, e não respondi a sua pergunta dos 4 principais grupos de sintomas do TEPT, né? A gente vai ter os sintomas que a gente chama de revivescências, sintomas de lembranças muito intrusivas, muito importantes, muito vívidas, que geram muito desgaste emocional, que acontece às vezes espontaneamente ou às vezes secundário a algum tipo de gatilho ali, algum tipo de gatilho também é uma palavra que está na moda. Tá em alta. Algum tipo de evento, algum tipo de estímulo externo ou interno que pode desencadear ali uma resposta de uma lembrança muito viva ou um flashback, aquele flashback clássico, que isso aí nos filmes de Hollywood todos aparece, né? A pessoa tendo um flashback. E acontece, alguns pacientes têm esse flashback assim, muito caracterizado, onde ele age, sente tudo como se estivesse passando por aquilo novamente. Alguns deles até têm sintomas dissociativos que ficam fora do ar mesmo, achando que estão lá novamente, né? O outro grupo de sintomas é o grupo de evitação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, como você pediu.
onde a pessoa evita, faz todos os esforços para pensar, falar, se expor novamente a qualquer coisa que relembre aquele trauma. E isso envolve, às vezes, locais e pessoas, o que é muito complicado, porque, sei lá, se você passou por um evento traumático dentro da sua própria casa, como é que você vai evitar aquele local? Ou algumas pessoas passam a evitar pessoas, né? Pessoas que estavam junto naquele dia, pessoas que lembram por algum motivo, né? Situações. Então, a evitação é um sintoma que traz muito prejuízo para as pessoas. A gente tem um grupamento de sintomas ali que são as cognições negativas, é uma mudança na forma do paciente, da pessoa ver o mundo, de se ver o mundo, ver os outros. É algo mais do que só uma tristeza, um desânimo, uma anedonia, uma perda de interesse do paciente deprimido. É uma coisa mais profunda, é uma falta de perspectiva, é uma mudança na visão de mundo mesmo. Então, alguns pacientes, às vezes, eu era religioso, agora não acredito mais em Deus. Eu acreditava em tal coisa assim, já não acredito mais. Eu acho que o mundo não vale mais a pena, não tem perspectiva, não tem futuro, não serve, né? Então ficam pessoas esvaziadas emocionalmente mesmo. Né? Diferente um pouquinho da depressão, pode parecer um deprimido também, então isso é um das confusões ali. E o quarto grupamento de sintomas ali é um grupo dos sintomas de hiperestimulação autonômica. De sobressalto, a pessoa está sempre em alerta, a pessoa está sempre pilhada, a pessoa está sempre amedrontada, escaneando o ambiente, sempre, a gente fala na generalização do perigo, né? A pessoa começa a ter uma dificuldade de acessar o risco de fato daquelas situações, né? Então elas ficam, assim, situações que não são potencialmente perigosas, começam a identificar como perigosas. Então, são pessoas que ficam nervosas, amedrontadas, têm palpitação, sudorese, sintomas físicos de ansiedade quando expostas a alguma coisa. Mesmo coisas que a gente entenderia como não sendo perigosas necessariamente. Aí vem, o que disso é normal, o que disso é alterado, porque alguém pode estar pensando assim, gente, eu passei ali naquela rua, né? Um dia de noite, estava escuro, sozinha, foi assaltada. Não quero mais passar por lá. Mas tudo bem, né? Assim, você não precisa passar por lá novamente, sabendo que ali é um lugar perigoso, sabendo que ali foi um lugar que aconteceu uma coisa ruim com você. Essa resposta de uma certa evitação, de um certo alerta, claro que tem que ser uma coisa proporcional. Se for algo proporcional, se for algo que protege aquele paciente, se for algo que não interfere com as atividades de vida do paciente, não é doença. Basicamente, transtorno é quando traz um transtorno, né? Se não trouxer transtorno, tudo bem. Então, assim, você não precisa se forçar a passar por um lugar perigoso que aconteceu uma coisa ruim com você só porque você acha que você pode ter evitação. Uhum. Não precisa se expor novamente. Porém, a gente tem que ver qual é o grau de exposição. Não, eu não passo por aquela rua ali sozinha à noite porque é perigoso, porque já me aconteceu algo ali, não vou passar. Mas se eu tiver acompanhada, se eu tiver em uma situação, se eu tiver que passar ali por uma coisa muito importante, né, e qualquer coisa, eu vou conseguir, né? Mesma coisa com alerta. A gente tem direito, né? Eu acho que a gente, inclusive, é saudável a gente ter algum grau de alerta. A gente não vai andar na rua, como você falou dos meus bordões, eu estou ficando cheia de bordões. Que é a zebrinha lelé, né? Aquela zebrinha que está ali, não está olhando para nada, vem lá o leão e, né, papa ela. Isso é na verdade, um certo grau de alerta é protetor, né? Isso a gente vê nos animais, sei lá, nos animais tem que ter um certo grau de alerta, uma atenção para aquilo ali. A gente também, se a gente está ali, especialmente, a gente está falando da população brasileira, da população carioca, alguns que não são cariocas, porém residem aqui hoje em dia, né, urbana, onde tem um grau de violência urbana altíssimo, né? A gente tem que ter um certo grau de alerta, um certo grau de autoproteção. Então, autoproteção não é evitação. Cuidado não é evitação. Estar ciente do ambiente não é hiperestimulação autonômica, né? Então, acho que a gente tem que conceituar que não é errado a gente ter esses sentimentos quando a gente está exposto a uma situação. Não é patológico, né? O que é patológico é quando traz um prejuízo realmente importante para as pessoas. Certo. Uma ponderação que eu queria fazer, nós somos médicos, né? E assim, às vezes a gente sai, né, para, enfim, restaurante com pessoas não médicas e a gente acaba falando conceitos que as pessoas que não são médicas, né, não entendem. Só para deixar claro, assim, comorbidade a gente citou, seria algo que fecha critérios para um outro transtorno que não faz parte daquele transtorno, talvez principal, que a gente pudesse colocar. Só queria fazer essa ponderação. E eu achei muito interessante isso que você colocou, professora,
a questão da consolidação. A memória, de fato, é algo que é muito influenciado, né? É uma função psíquica muito influenciada. Eu acho que essa consolidação da memória traumática, ela é boa, né? Para a gente se proteger. Talvez o problema seja quando ela ocorra uma hiperconsolidação da memória, né? Até eu já li alguma coisa assim que alguns, vou usar o termo gatilhos, que é do popular, gatilhos que algumas pessoas com TEPT podem ter, por exemplo, enfim, teve um abuso sexual e ele estava usando determinado perfume, e aí depois a pessoa está em outro ambiente, sente o cheiro do perfume, nem, na hora não entende o porquê disso e começa a ter novamente essa revivescência, né? Enfim, é tudo isso. É mais ou menos por aí? Isso é uma das formas que a gente pode chamar ali do tal do gatilho, né? Dos estímulos que podem desencadear uma revivescência, né? Ela pode ser espontânea também, tá? As pessoas falam, do nada apareceu. Uhum. Mas muitas vezes tem algum gatilho interno ou externo. Isso você falou, o perfume. Tem muita gente que tem ligado muito no cheiro, né? Assim, tem muitos os pacientes com TEPT, eles falam isso, o cheiro daquele dia, né? Aquele local. Às vezes é uma sensação física, né? Por exemplo, naquele dia eu estava com dor de cabeça, e aí eu tive dor de cabeça de novo e me remeteu aquilo ali. Né? Às vezes, então, não é necessariamente um evento externo. Então, é horrível, o cara não consegue nem evitar, né? Porque são sensações internas, são coisas, né? Então, assim, tem gente que evita de ver qualquer tipo de televisão, porque pode ser, quem sabe, que talvez venha aparecer uma cena ali que possa relembrar. Bom, jornal, realmente, jornal aqui no Rio de Janeiro é difícil da gente assistir, tem que estar preparado emocionalmente, né? Então, assistir telejornal, realmente as pessoas já evitam mesmo, mas essas pessoas evitam quase tudo, né? Porque é isso, não tem o gatilho, o estímulo, ele pode estar em qualquer lugar. Os mais comuns são esses, os locais, as pessoas, a situação em si e esses estímulos sensoriais, né? Cheiro, visão, desculpa. O cheiro, a visão, o toque, né? A parte sensorial. Então, realmente, são pacientes que ficam evitando o mundo inteiro, né? Você falou em memória. Tem muitos pesquisadores que acreditam hoje em dia que o TEPT ele é uma patologia da memória. Vou te falar que não acho que eles estão errados, eu acho que seria reduzir ali, né, esse conceito, seria reduzir demais. Mas fato é que essa consolidação da memória traumática existe para todo mundo. Eu sempre dou o exemplo, todo mundo se lembra num dia que aconteceu uma coisa ruim com a gente, né? Sei lá, uma coisa difícil com a gente. Pô, aquele dia que aconteceu tal coisa comigo, eu estava usando tal roupa, eu estava saindo não sei de onde. Ninguém lembra de qualquer terça-feira, sei lá, todas as terças-feiras da vida, né, que não aconteceram nada. Então, as memórias traumáticas, ou as memórias muito boas ou muito ruins, elas têm são carregadas ali, né, de um colorido emocional muito intenso, elas são registradas mais fortemente no nosso cabeça, no nosso organismo. Então, só se vocês se lembrarem, sei lá, uma coisa ruim, boa, que eu aquele dia eu lembro direitinho. Mas a gente não lembra de todos os dias com detalhes da nossa vida, né? Uhum. Então, a gente já consolida um pouco mais essas memórias que têm carregam essa emoção, né, negativa, no caso que a gente está falando. Mas algumas pessoas fazem uma hiperconsolidação dessa memória. Então, cada vez que eles se lembram daquilo, eles mobilizam aquela memória. Tem muitos sintomas desconfortáveis, sofrem excessivamente, passam mal, enfim, se sentem muito mal, têm revivescências, flashbacks. Quando eles vão reconsolidar aquela memória, ela vai consolidar com mais colorido emocional negativo ainda, né? Então, cada vez mais ela vai se hiperconsolidando. E aí, cada vez que ela é mobilizada, então, muitas vezes o TEPT vai piorando, né? Essa coisa da revivescência, essa coisa do medo, dos sintomas, ela vai piorando. Os pacientes às vezes falam isso, doutora, não estava assim logo no início. Eu estava com medo, mas nem tanto. Foi piorando, porque cada vez que ele se mobilizava, passava mais mal, reconsolidava, consolidava, hiperconsolidava. Então, um dos fatores de tratamento, ali, um dos mecanismos da gente começar o tratamento é melhorar essa consolidação. Então, você pode mobilizar essa memória traumática num contexto de psicoterapia, onde você possa ter uma diminuição, ali, uma desensibilização, de certa forma, e consolidar essa memória de maneira mais atenuada, e aí ir reconsolidando e sensibilizando essa memória. Ótimo. E aí uma pergunta, aproveitando falando de tratamento, já puxando esse gancho, assim, né? Eu sou um médico, não psiquiatra, ou posso ser um médico, psiquiatra, estou ali na minha emergência e chega um paciente que acabou de ser, e aí eu vou fazer polêmica. Sei. Já até sei. Acabou de ser vítima de uma exposição ao trauma, né? Muita gente
intuitivamente, acaba fazendo realmente um benzodiazepínico, enfim, é uma prática comum na emergência, mas parece que não é bem por aí. Ou terapia de enfrentamento também, o debriefing, enfim. Estou levantando... Polêmica. Então, isso aí é realmente... Esse pós-trauma imediato é realmente uma situação muito desgastante para todo mundo, inclusive para o médico. Imagina, você está ali, você está atendendo um paciente que acabou de fazer uma exposição, você quer fazer uma coisa por ele. Né? Você quer intervir de alguma maneira, você quer ajudar. Né? Não tem nenhum tratamento ainda, farmacológico principalmente, que tenha um efeito comprovadamente sobre o risco de desenvolvimento de TEPT. Tá? Tem várias... eu falo, não tem pílula do dia seguinte. Não tem, para TEPT não tem. Até tem algumas intervenções psicoterápicas que parecem ter resultado, especialmente ali o apoio, aumentar o apoio social, validar aquele sofrimento daquela pessoa, escutar, estar ali junto, né, perceber principalmente as pessoas que estão mais em risco, que têm fator de risco ou que estão com mais sintomas de um estresse agudo ali, acompanhar essas pessoas, né, e dar voz, né, assim, muitas vezes você validar o sofrimento, entender aquela vítima, muitas vezes a gente está falando de vítimas de violência, né, já é fator ali protetor, né? Mas farmacologicamente falando não tem. E é aquilo, chega uma pessoa, passou por um evento traumático e está muito nervosa, o pessoal leigamente assim, fala que está em estado de choque, né? Muito nervoso, não dorme, sei lá o quê. Gente, todo mundo tem um calmante no bolso. Se não for o médico que vai dar, vai ser o vizinho, vai ser familiar. Alguém vai dar um calmante para esse paciente, né? É muito comum. E aí houve, uns tempos atrás, assim, houve recomendações dos principais consensos e protocolos de tratamento de que isso seria uma prática iatrogênica, né? Uma prática que, na verdade, aumentaria o risco de TEPT. O racional por trás disso seria que você bloquearia reações saudáveis do organismo ao evento traumático. Então, é saudável a gente ter uma enxurrada ali de adrenalina, uma enxurrada ali de alguns neurotransmissores, quando a gente passa por uma situação difícil. Isso é protetor, sei lá, se a gente vai pegar desde os homens da caverna, sei lá, dos animais, é protetor você aprender que aquilo é perigoso. Né? Você não ter medo de nada também, está errado. Né? Então, assim, é importante, é saudável, é protetor para as pessoas, para tudo, né? Os animais, pessoas entenderem que aquilo é uma situação perigosa, uma situação ruim. Né? Aquilo cria ali o nosso repertório, né, de emoções, situações ali que a gente vai evitar ou não vai evitar. Então, fisiologicamente, teria ali uma descarga ali de vários neurotransmissores, de várias situações ali, uma hiperativação da região ali do cérebro chamada amígdala, que é o tal do centro do medo que as pessoas falam, com uma regulação do córtex pré-frontal que você mencionou ali rapidamente. Então, quando a gente usaria o calmante, o benzodiazepínico, a gente bloquearia essa reação saudável, normal ao estresse, ao evento estressor, ao evento traumático. E aí você talvez poderia criar uma hiperconsolidação ruim ali da memória, tá? E aí, assim, foi recomendado, saiu o Black Box Warning, né, que é nos Estados Unidos, né, uma super tarja preta enorme assim para não ser usado no pós-traumas benzodiazepínicos. Porém, hoje em dia, né, vários pesquisadores até têm percebido que essas recomendações foram feitas baseadas em estudos muito pequenos, baseados em estudos com uma metodologia não muito boa, estudos sem o que a gente chamaria de randomização ali, né, um estudo sem um cuidado, né? Sem tanta qualidade metodológica para a gente poder fazer uma inferência para uma população geral. Estudos pequenos, estudos... não robustos. Não tão robustos. Então, e aí hoje complica em dia... para depois desfazer isso. Depois que você tem uma recomendação de iatrogenia, né, de que pode ser pior para o indivíduo, como é que você volta a pesquisar isso? Recentemente, o nosso grupo, a gente gosta de polêmica também, o nosso grupo de pesquisa fez uma polêmica nisso aí, publicou recentemente um artigo sobre isso, questionando, né, qual é a base de evidência que foi usada para essa recomendação do benzodiazepínico. A gente não recomenda que saia usando, não é isso, né, mas eu acho que está muito pouco estudado para a gente fazer uma recomendação tão negativa contra. Até porque, se você tem algumas reações peritraumáticas ali durante o trauma ou logo depois do trauma que precisam de tratamento, você vai ter que usar alguma coisa que tenha um efeito imediato. E na psiquiatria a gente sabe que efeito imediato
realmente temos poucas opções, né? Ataque de pânico peritraumático, por exemplo, fator de risco gravíssimo para desenvolvimento de TEPT. Você vai deixar o cara tendo ataque de pânico peritraumático sem dar o benzodiazepínico, porque, né? Então, assim, a gente não recomenda que use, não é recomendado. Se for exclusivamente porque o paciente está nervoso, o cara tem direito de estar nervoso, de repente, é melhor ali fazer uma intervenção, talvez uma escuta ali, uma intervenção psicoterápica, alguma coisa que a gente possa fazer de apoio, muito mais eficaz, de repente, silenciar também aquele sofrimento que às vezes ele tem direito de estar tendo, né? Às vezes a gente precisa de melhorar o sono, né? São pessoas que fazem um quadro de estresse agudo ali e estão com muita insônia. A gente pode usar outra medicação que dê sono, que não seja o calmante, o benzodiazepínico, né? Então, tem como a gente ajudar o paciente que está com muitos sintomas sem necessariamente usar o calmante, o benzodiazepínico. Mas, às vezes, é necessário, a gente evita... É a polêmica, tá? Uma questão que às vezes aparece no ambulatório são pessoas que desenvolvem um quadro esquizofreniforme depois de um trauma importante, assim. Eu queria saber qual que é a relação do TEPS com o desenvolvimento de sintomas psicóticos depois, se isso existe, se tem... Existe. O evento traumático, ele pode desencadear quase tudo, né? Ele pode desencadear quase tudo depois. Ele pode desencadear o TEPT, propriamente dito, mas pode ser um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, toque. Toque pós-traumático não é raro, eu sempre falo isso, parece uma coisa que é meio estranha, mas não é raro. E quadros psicóticos também. Então, qualquer evento traumático, ele é uma ruptura, uma quebra, uma situação que mexe ali com a homeostase daquela pessoa. Então, ela pode abrir um quadro psicótico, esquizofreniforme posteriormente, sim. Não é raro também. Né? E é verdade que existe a comorbidade, né? Existe essa associação dos transtornos psicóticos com transtorno de estresse pós-traumático também. E é aquilo, vem travestido. De repente, o cara está com um sintoma psicótico muito mais... chama muito mais atenção, está trazendo muito mais prejuízo para a vida dele, né? Assim, ou os familiares chamam atenção para aquilo e, de repente, o pós-traumático fica subdiagnosticado. Né? Também não é raro isso acontecer. Mas aí, nesse caso, seria mais como um evento deflagrador. Tipo assim, a pessoa que tem uma vulnerabilidade genética e aí, a partir daí, abre o quadro... Desculpa, né? Por exemplo, ela teve um evento traumático, a partir daí abre um outro transtorno, sem ser o TEPT específico, né? Mas, por exemplo, um quadro de psicose, um bipolar, no sentido de um deflagrador ou do comorbidade? Eu tinha ficado confusa quando... Pode ser as duas coisas, né? Você pode desenvolver ali o transtorno psicótico, por exemplo, e ter o TEPT também. Ou então só o evento traumático ser aquela ruptura, aquele estímulo, né, negativo numa pessoa que já teria uma predisposição para desenvolver posteriormente alguma outra coisa. Né? E o TEPT, assim, hoje em dia as mídias sociais estão muito em alta e alguns transtornos acabam levando maior atração, né, assim, né, eu fico na moda, né, mas o TEPT, assim, existe desde que o mundo é mundo, né, desde os relatos antigos, né, antes de Cristo. Acho que seria legal falar também um pouco dessa parte do histórico, né, seja da epopeia de Gilgamesh que fala, né, não sei nem pronunciar, assim, não, gente, tem coisa tanta de aula, coisa. Tipo assim, e vem de muito tempo, vem das guerras. Acho que pegar essa cronologia, porque parte da literatura tem muito a ver de guerras em específicos, mas não é só esse único evento como deflagrador, né, assim, exatamente para a síndrome. E como que fica isso? Porque surgiu ali muito dentro de alguns eventos de guerras mesmo, né, e a partir daí vem a literatura. E como que foi avançar, né, do conhecimento científico na área? Fica meio a meio, ainda é muito dentro do conhecimento das guerras, de eventos em si, mesclou, assim, das evidências. O TEPT existe desde que o mundo é mundo, não com esse nome, né? A nomenclatura transtorno de estresse pós-traumático é uma nomenclatura que nasceu em 1980. Tá? Vocês são jovens, né? Então, para vocês, a década de 80 é um lugar assim, muito longínquo, né? Porém, não é tão antigo assim, se a gente for pensar em esquizofrenia, né? Em depressão, né? Então, é um transtorno assim, relativamente jovem, né? Nessa literatura com essa nomenclatura. Porém, os relatos prévios, né? Tanto da literatura médica, psiquiátrica, quanto da literatura não médica, são muito poderosos nesse sentido.
né? Você falou da Epopeia de Gilgamesh, é um texto super antigo, obviamente não li, né? Mas assim, todas as aulas de TEPT aparece que assim tem textos muito antigos, tem relatos muito antigos de pessoas que passaram por eventos. Realmente a guerra é o evento meio paradigmático assim do que se considerava, né? Assim, um evento traumático e que teriam ficado modificados, mudados, com algum sintoma, com alguma mudança, com alguma diferença. Tem esse termo, né, neurose de guerra, né, o neurótico de guerra. Né? Recentemente eu atendi um paciente idoso e ele falou assim, não, meu pai era neurótico de guerra. Ele falou isso. Né? Aí ele foi para a guerra e voltou doente, voltou mal. Né? Então, assim, existem esses termos, que se falava desses termos, falou traumatizado, neurótico de guerra, mesmo antes da nomenclatura do transtorno de estresse pós-traumático. Realmente, se for lá olhar os relatos antigos, ou mesmo os textos antigos, vai ter alguma coisa lá, dizendo que alguma pessoa passou por isso ou por aquilo. No início da literatura do transtorno de estresse pós-traumático, foi muito criticada. Assim, é uma literatura, é uma nomenclatura que nasceu ali das classificações diagnósticas dos Estados Unidos, né, da Associação Americana, né, de Psiquiatria e Psicologia, e aí foi muito criticado como sendo uma invenção americana para os militares, para os veteranos de guerra americanos, porque afinal o americano está sempre envolvido em guerra de algum jeito. Né? Então, criticou-se muito esse diagnóstico no início, né, que era uma coisa muito localizada, que seria só para os veteranos de guerra americanos e que isso não era uma coisa que acontecia né, na população civil e tal. E realmente a literatura de TEPT no início, ela foi muito ligada às literaturas militares. Né? É uma população muito homogênea, de uma forma geral, uma população que você tem um segmento, né? Esses pacientes, as pessoas que são ali militares, eles continuam tendo ali um registro, você não perde muito esse segmento dessas pessoas. E eles têm, todos eles, o mesmo evento, o mesmo tipo de evento, claro que cada um vivencia de várias maneiras, de formas diferentes, mas você tem um antes e depois muito claro. Né? Os contingentes que vão para as guerras, eles são avaliados anteriormente, eles estão numa condição ali, eles não... Eles foram para lá, né, se expor. Como é que eu vou dizer? Teve dia e hora para começar o evento traumático deles, né? Diferente do evento traumático surpresa, que são as populações civis aí. Então, é uma população realmente que foi muito estudada, até hoje é muito estudada, as populações militares, né, os veteranos. Ao longo dessas 4 décadas, aí, 40 e poucos anos aí desse diagnóstico, foi se ampliando muito mais esse diagnóstico, assim, essa validação desses critérios diagnósticos em populações civis. Hoje em dia, esse dado fica mais ou menos, um pouquinho menos de 50% da pesquisa em TEPT são em militares e a outra metade em população civil. Isso até muito pouco tempo atrás, aí 20 anos atrás, mais ou menos, era... 75% da pesquisa era em militares. Ainda é uma pesquisa muito importante, realmente, de veteranos de guerra, mas as populações civis também são muito bem estudadas hoje em dia. Então, ficou muito mais claro, hoje em dia já não tem mais tanto essa polêmica assim, de ser uma invenção americana para os veteranos. A gente sabe que as populações civis passam por eventos traumáticos e tem sintomas assim muito graves, né? Então acho que hoje em dia a gente está seguro nesse sentido. Toda hora eu estou batendo. Mas foi uma luta no início, assim, para o diagnóstico ser entendido como um fenômeno universal e não de uma população específica. Acho que até surge com Jacob Mendes da Costa, né? Que ele fala síndrome do coração irritável. Síndrome da Costa, síndrome do soldado, síndrome do coração do soldado. Isso. E era isso. E, na verdade, uma coisa interessante é isso. Antigamente, naqueles vídeos que a gente vê, assim, muito da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, relatos, existia o tal do shell shock, né? Que era o neurótico de guerra que tinha sintomas físicos. Ele tinha muitos sintomas físicos, motores. Alteração de movimento, de coordenação, alguns não andavam, alguns tinham paralisias parciais, né? E a gente já questionou muito isso, por que a gente considera TEPT, né? Mas por que naquela época o sintoma psíquico, né, da revivescência, da evitação, tal, ele não era tão valorizado, era o sintoma físico que aparecia. E a gente questionou muito, bom, será que os militares, aqueles homens que foram expostos àquelas situações, né? Não sei se eles iam ser muito ouvidos, ou escutados, ou visíveis para
o tratamento ali, né, se eles estavam relatando somente as experiências psíquicas deles. Então, eu acho que claro que não é voluntário, eu vou ter esse movimento, bom, são movimentos involuntários, mas eu acho que era uma forma de manifestação diferente, né? Então, eram pacientes que tinham muitos sintomas motores, né? Hoje em dia não é o... Tem relato de amaurose espontânea, né? Perda de visão quando via um colega, enfim, um Sim, veterano. Né? tem. Enfim. E até associado a questões do próprio mecanismo peritraumático, né? Que eu acho que tem uma coisa que é muito próxima. Às vezes policiais que ficam em imobilidade tônica, né? Que até a gente citou no episódio anterior desse, com a professora Juliana Calaf, e que se vê numa posição que ele precisaria, né, agir, vamos dizer assim, e ele não consegue reagir. E isso gera toda uma frustração, gera toda uma culpa, né, um sentimento de culpa. Que... Esse conceito da imobilidade tônica ele tem que ser falado milhões de vezes. Então vamos mais uma vez. Não, porque assim, inclusive para a população geral, né? Sim. Porque acontece pode acontecer em todos os tipos de trauma. Antigamente se achava que acontecia só nas violências sexuais, até um certo tempo atrás era chamado de paralisia do estupro. Até hoje a gente ainda vê literatura com esse nome, acho que a professora Juliana deve ter falado sobre isso. Mas não acontece somente nas violências sexuais, acontece em vários outros tipos de evento. Quando isso acontece numa situação onde aquela pessoa era responsável pela segurança de outros, né? Ou então a função dele era combater. A gente está falando ali dos militares, dos policiais, dos bombeiros, daquelas pessoas que estão ali né, para combate. Isso pode acontecer também. E aí o risco de ter ali sintomas muito pesados de culpa, medo, vergonha, que são fatores de risco para desenvolvimento de TEP, são bem grandes. A imobilidade tônica em si, que é paralisar, não conseguir se mexer, não conseguir tomar uma atitude, não conseguir vocalizar, muitas vezes, acontece e o paciente não entende por que aquilo aconteceu, se sente a pior pessoa do planeta, porque estava ali para proteger as pessoas, para fazer alguma coisa, e paralisaram. Entre os policiais, a gíria é colar placa. Não sei se ela falou isso também. Fulano colou placa. Né, numa situação de combate, numa situação ali de tiroteio, sei lá o que, sempre tem um que paralisa. E aí essa pessoa assim, né, sofre ali não só os próprios sentimentos de culpa e de vergonha, mas também muitas vezes são criticados, julgados, são levados a até punições e tal, por não terem desempenhado seus papéis. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso. Nas violências sexuais, as mulheres que paralisam, também muitas vezes são julgadas, são criticadas, porque é uma resposta involuntária, ninguém planeja, é imprevisível. Pode ser que numa vez você passou por aquele evento, não paralisou, uma outra segunda vez que você passe, paralise. Então, assim, acho que é muito importante a gente falar dessa possibilidade de pessoas terem, porque só de você saber, nossa, é uma reação involuntária, eu não tive culpa, isso aconteceu comigo, é algo que eu não tenho como controlar. Só isso já é terapêutico para quem passou, né? Sim. E tem um vídeo que é bem interessante, assim, quem quiser depois pede pro nosso Instagram, e a gente manda o link do YouTube, que é mais ou menos um cachorro correndo atrás, eu acho que de uma ave, né? E aí a ave, quando o cachorro se aproxima, a ave, ela se finge de morta, porque a ideia é justamente essa, né? Se fingir de morto, porque tem alguns predadores que só se interessam por, né, pegar animais vivos, ela se finge de morto, o cachorro desiste daquilo e depois ela sai correndo. É muito interessante porque explica muita coisa, que é um mecanismo adaptativo. Muitas vezes, talvez né, no caso da ave foi adaptativo, mas no contexto do ser humano acaba sendo desadaptativo, né, e acaba gerando uma série de consequências e sendo uns fatores de risco também para desenvolver o TEPT. E agora eu acho que a gente já pode falar assim, eu gostaria de dizer assim, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre TEPT? Nossa, tá. Assim, depende de pessoas, população geral e médicos ou psicólogos, psiquiatras, né? População geral e tudo, né? Eu acho que assim, primeiro que você sofrer após um evento traumático não necessariamente representa doença, né? Porque também a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem que estar sempre muito Perfeito. Maravilhoso, tem que ter, né, a tal da resiliência tatuada e tudo certo, né? Isso. Então, assim, é normal a gente sofrer, né? Normal a gente, acusar o golpe. Né? A gente passou por um evento traumático, uma coisa difícil na nossa vida, a gente tem direito de acusar o golpe, sofrer, lembrar, pensar naquilo, registrar aquela informação como uma memória ruim pra gente. Então, não necessariamente
todo sentimento relacionado a um evento traumático ele seja patológico. Porém, um grupo de pessoas que tem maior risco pode desenvolver uma doença, um transtorno relacionado a isso. Então, acho que a gente tem que estar alerta, saber o que pode acontecer, o que é uma reação considerada normal, o que não é. Normal eu não vou passar por aquela rua ali porque eu já fui assaltada ali, não quero. Mas estou vivendo minha vida muito bem, obrigada. Comecei a me ligar um pouco mais, não falo no celular andando na rua, né? Não, de repente, né? Procuro passar por ali, vou acompanhada, não vou em determinados horários do dia e tal. Um pouco de cuidado, um pouco de mudança ali nos seus comportamentos não quer dizer necessariamente doença, transtorno de estresse pós-traumático. Porém, a gente tem que estar alerta de que quando isso começa a trazer prejuízos, limitações, quando a pessoa começa a deixar de fazer coisas, quando ela começa a sofrer interna e externamente nas suas vidas, isso tem que ser relatado. Por mais difícil que seja falar sobre o evento, por mais difícil que seja abrir o jogo para um profissional, isso da população geral, é tentar lembrar, falar que isso existe, que é possível isso acontecer, porque quando a gente faz o diagnóstico mais precocemente, a gente tem ali uma chance de melhora. E para os profissionais, assim, é muito subdiagnosticado. Então, a gente pesquisar a história de trauma para aqueles pacientes, todos eles que chegam para a gente, chegam com algum... Né, ninguém vai para o psiquiatra que está muito bem. Eu falo isso, as pessoas sempre procuram a gente no pior momento da vida. Se acostumem, vocês estão começando agora, vocês vão ver que eles vão procurar a gente sempre no pior momento da vida deles. Fora o maníaco, né? O maníaco chega bem. Quer dizer, acho que está bem. Então, assim, a gente vai estar acostumado com o sofrimento dos outros, a gente tem que estar preparado para receber esse sofrimento de maneira empática, de maneira cuidadosa. E, em algum momento, tentar investigar história de trauma nessas pessoas, porque elas ativamente não vão falar. Pela evitação, né? Pela evitação. Ou pela vergonha, ou pelo medo. Constrangimento. Se culpar. É muito... A sociedade culpa também, né? Culpa sempre. Não Geralmente basta. A vítima está culpada, né? Então, assim, muitas vezes... Ou então eles nem não vão achar que aquilo é um evento traumático, tá? Muitas vezes, quer ver, violência urbana. Aconteceu alguma coisa antes de você estar assim, passou por algum evento. Teve tiroteio, né? Assim, doutora, tiroteio todo mundo passa, né? A gente passa ali na minha rua, na minha comunidade, tem tiroteio dia sim, dia também. Então, isso não é evento traumático, porque nem todo mundo está assim que nem eu, por que eu estou assim? Então, também tem essa banalização do que é um evento traumático, que as pessoas vivem, infelizmente, né, em condições de eventos traumáticos diários, reexposição eterna. Né? E aí tem até uma outra conceitualização ali do evento traumático constante. Né? E aí, sintomas constantes. Será que a evitação é um sintoma nocivo para essas pessoas que estão passando por eventos traumáticos constantes? Será que elas evitarem o perigo? Né? Qual o grau de evitação que é considerado? Então, voltando, para os profissionais, buscar essa história, buscar a história do trauma. Claro que às vezes não é no primeiro dia. Muitas vezes não é na primeira avaliação que a gente vai conseguir fazer isso. Os pacientes são muito sensíveis, estão evitando. Então, a gente pode, assim, tentar fazer aquele vínculo com ele, que ele se sinta à vontade para abrir o jogo com vocês. Muitas vezes vocês vão ser a primeira pessoa que eles vão contar na vida. Então, é algo muito poderoso, assim, a gente ter nas mãos essa oportunidade de escutar essas histórias e talvez até fazer uma intervenção. Às vezes é só ouvir. Às vezes ele não precisa de intervenção, mas só dele falar, aquilo também já alivia ali algum sofrimento dele. Tá certo. Bom, a gente faz geralmente uma brincadeira no final. Nosso quadro. Pra Rebeca puxar, já que ela tá diferente aí com a Mariana da Luz. Puxa aí, Rebeca, o xodó da nossa equipe pra estrear com você o quadro. Então, a gente costuma fazer algumas perguntas, bate e volta. Ai, meu Deus. Papum. Fala o que vier, não somente. sou boa nisso, não. Um livro. Gente, que difícil. Tá, eu vou falar o que eu tô lendo agora, que é um que chama Stalker. Eu não sei se eu sou muito saudável de cabeça, né? Tô lendo um chamado Stalker, não sei se eu devia, né? Foi indicação? Como é que foi essa ideia? Foi indicação de um amigo meu, que não é psiquiatra, é médico, mas gosta muito dos termos de psiquiatria. E aí ele indicou, você tem que ler isso, sua cara. Aí eu tô lendo, mas assim... Uma série. Gente... Um filme. O filme. Vai do seu agrado aí. Eu gosto muito do filme, eu estava falando sobre isso outro dia. Eu gosto muito do filme chamado O Segredo dos Seus Olhos, Já que é um filme argentino. Muito bom. Eu acho bonito.
Tem uma versão americana, mas não é tão bom, não. Ah, eu nem sabia, ó, tá vendo? Essa crítica aí literária. Um time de futebol. Bom, eu sou vascaína, Caraca. por, assim, influência do meu pai, do meu irmão, do meu avô, todos os 3 Alfredos. Sou vascaína por causa deles, mas assim, a minha mãe é Bangu. Então, assim, talvez eu possa ser um pouquinho dos dois. Não Uma sei, música? Uma música. Caramba, gente, que difícil, sei lá. Um cantor, Um uma show que cantora. você foi, que gostou. Eu gosto muito de rock and roll. Eu talvez colocaria quase todas as músicas do Queen aqui como Ótimo. favoritas, assim. Um ídolo. Minha gente. É. que difícil, Uma eu não tava inspiração, pensando né? nisso, A não. outra parte foi fácil. Agora que é. Gente conhecida, não sei, minha gente, tô pensando aqui. Outro dia eu tava pensando assim, se alguém pudesse chamar aquele negócio, tem aquela brincadeira, se você pudesse chamar alguém para jantar, né? Quem que você chamaria para jantar e tal, eu fiquei na dúvida. Pode fazer parte do nosso quadro. inclusive. Faz isso, 5 Boa pessoas que ideia, você chamaria né? para jantar em casa, né? Mas eu gosto muito da Michelle Obama, eu acho que eu chamaria ela pro meu jantar. Uhum. Né? Pergunta, mas aí eu ia ter que me arrumar bem, porque ela é bem chique, né? Acho que foi, Mais gente. alguma? Acho que foi uma, assim... Aquela questão que a gente perguntou para Calaf também, assim, uma referência na formação dele. Ah, é. Ih, eu acho que se bobear vai ser a mesma. Ah. Alguém dizia aí no microfone, né? Então eu vou parar. Corta. Voltando então, né? Voltando. Pergunta. Como se fosse alguém aqui, aí você só repete. Falar, o Murilo falou aqui. É, que no nosso estúdio tem uma plateia aqui, né? Veio Tietá, Mariana da Luz. Que é uma coisa que a gente não falou no início, né? A gente tá tudo começando o projeto, pessoal. A gente mais tem algumas entrevistas ou não. Mas a Mariana da Luz faz muito jus ao sobrenome dela. Ela é uma grande inspiração para muita gente lá no IPUB. E é raro ter, né, uma unanimidade assim. E aí o Murilo tá aqui na nossa plateia e foi perguntar quem seria ali uma das inspirações, assim, ao longo da sua trajetória, alguma pessoa que te marcou. Eu vou falar porque realmente a minha trajetória ela não começou na medicina com psiquiatria, não, tá? Assim, eu ia fazer qualquer coisa menos psiquiatria. Ah, é? Era. Conta mais isso aí também. Isso aí foi Aqui interessante. é autorizado. O nosso nome é entrei Fuga na de faculdade Ideias, de então... medicina e, assim, ia fazer qualquer coisa menos psiquiatria, achava psiquiatria uma bobagem do Caraca. mundo, a coisa mais, né, assim... E aí eu sempre queria fazer, eu sempre soube que eu ia querer ser cientista, de algum jeito eu ia querer fazer mestrado, doutorado, não sei exatamente em quê. E eu comecei a fazer pesquisa logo no início da faculdade, no segundo período eu já estava fazendo pesquisa, iniciação científica, aquele negócio, fiquei 3 anos no laboratório de biofísica, fazendo ciência básica, trabalhava com rim de porco, com aquela pessoa de jaleco e pipeta, assim, né? Fui essa pessoa aí durante 3 anos, trabalhei com isso. Aí comecei a entender, não, eu quero fazer ciência, quero ser pesquisadora, quero fazer, mas eu acho que eu quero uma área um pouco mais clínica, a ciência básica não é para mim e tal. E aí, na época, a gente estava passando pela radiologia e tal, medicina nuclear, e eu fui ser monitora e comecei a fazer pesquisa em medicina nuclear. E aí estava super certo de que eu ia fazer. Na época, não tinha residência de medicina nuclear, a residência médica, o médico nuclear fazia residência em radiologia e depois se especializava. E aí comecei ali na medicina nuclear e publiquei artigo de não sei o quê, trabalhava com doador de rim, não sei por que rim na minha vida. Trabalhei com doador de rim, trabalhei com aquele pessoal ali, estava super, né, engajada. Aí no 5º ano, que a gente começa a ter a cadeira de psiquiatria lá na universidade, entrei no IPUB. E aí que eu falo, gente, entrei no hospício e nunca mais saí. Nunca mais saí, fiquei lá. E uma das pessoas, aí isso tudo, toda essa volta, né, foi para dizer que uma das grandes inspirações para mim foi o Ivan Figueira, que foi o meu orientador de mestrado e doutorado, que na época era coordenador da graduação, que é uma pessoa linda demais. Ele é muito, assim, coração bom demais. Excelente pesquisador, excelente professor, altíssimos níveis de impacto nas publicações, né? Mas, além de tudo, uma pessoa muito legal, muito, assim, acolhedora, né? E aí foi gostando da psiquiatria, mesmo sem gostar, sem querer assumir, né? Não estou gostando, não estou. Ai, meu Deus, né? Eu acho que não, já estou envolvida ali, já está tudo certo. Aí foi ele que acho que ele talvez tenha visto o meu interesse. Eu fui ser monitora da psiquiatria, e aí ele viu o meu interesse ali na pesquisa, perguntou por mim, não sei o quê, e aí ele, eu coordeno o TEPT. Eu disse, ai, não, TEPT, Deus me livre, ainda mais. E aí, não, mas a gente pode fazer assim, pode fazer outras coisas que você se interessa e tal, e aí acabou que ele
foi me atraindo ali para pesquisa em psiquiatria, né? Eu comecei, então, no 6º ano já da faculdade, eu já estava ali inserida no grupo do pós-traumático, mas eu falava que eu não queria estudar pós-traumático e tal, e aí ele me colocou para estudar a cienciometria, bibliometria, medir dados em ciência, né? Qualificar, classificação, categorização, e citações e tal, que foi meu mestrado, na verdade, foi nisso, tá? Meu mestrado é em bibliometria, que às vezes eu tenho que explicar para as pessoas que é isso. Não foi em TEPT, o mestrado, mas eu já estava ali no ambulatório de TEPT. E continuei lá desde então, né? Então, acho que o Ivan, posso falar que ele foi uma pessoa, assim, definidora da minha carreira, na verdade. Porque eu estava, assim, totalmente para lá. E aí eu vi que, na verdade, a psiquiatria, toda aquela ideia que eu tinha da psiquiatria era absolutamente preconceituosa, altamente, na verdade, desinformada. Porque eu acho que eu não fui preconceituosa, né? Eu cheguei lá e abri meu coração, né? E acabei ficando. Porque a gente também... agora mudou muito, né? Esse ano eu faço 20 anos de formada. 20 anos atrás, quando a gente falava em psiquiatria, a gente não... Quando eu falei que eu ia fazer residência em psiquiatria, a gente não entendia muito bem o que era, né? O meu irmão veio me perguntar como é que era muito bem, o que era isso, né? A gente não falava em psiquiatria 20 anos atrás, né? Eu tinha paciente que passava na rua e falava comigo, eu fingia que não me via, porque era vergonha, tabu, era um negócio esquisito. Então, nos últimos anos, eu acho que a gente teve uma visibilidade muito maior da psiquiatria, dos transtornos psiquiátricos. Então, eu já vi mudando isso, vivi isso. Então, eu acho que eu era uma das pessoas que não tinha informação alguma do que era psiquiatria, entrei na faculdade de medicina sem saber o que era. Depois que eu descobri, eu me apaixonei e nunca mais saí. Tanto que eu estou lá já no IPUB, na minha casa, na casa de vocês também, já esse tempo todo, né? Legal. E a ideia é justamente essa que a gente está fazendo hoje aqui, né? Trazer um pouco mais de informação, trazer um pouco de um outro olhar da psiquiatria com responsabilidade, né? Que eu acho que hoje a gente tem uma série de coisas aí nas redes sociais que passam e a nossa ideia é trazer pessoas, né? Referências, enfim, tratar de um assunto de uma forma séria, mas também como se fosse uma conversa. Acho que hoje foi o exemplo disso. Acho que vocês tiveram êxito. Agradecer de novo a sua presença e disponibilidade, estar aqui hoje com a gente. E é um prazer a gente poder também levar isso, né? A gente fica realmente muito feliz. E esse bate-papo no final de uma curiosidade. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém vai pedir mais uma? Tô com medo dela, não? Ela me olhou assim, fiquei assim, calma. Lá vem, né? Não passa as polêmicas ali na parte inicial. Ainda vem. Ótimo. Já foi. Então tá certo. Então é isso. Muito obrigada, professora, pela Obrigada a presença. vocês, gente. Está sendo super bonito. Fiquei tão feliz de vocês terem decidido assim, ocupar esse espaço, sabe? É um espaço com informação de qualidade, com humor, com a alegria de vocês, né? Parabéns. Obrigada. Obrigado. Marcar outro pra falar do psicogério depois, né? Porque isso aí foi só técnico. O Murilo aqui tá lembrando. A gente ia falar, né? Mas a Bárbara preferiu. Porque eu falei assim, pô, se a gente falar hoje os dois, pô, difícil Eu esgotar. adoro também. Dois temas, Eu então. adoro. São os temas que eu, né, obviamente, mais gosto, mais me identifico. Então fique atento que vai ter um episódio Ganhei. sobre psicogeriatria. Parte 2, Mariana da Luz, no Eu vou Fuga de Ideias. estudar, né, alguma coisa assim sobre mim, nesses livros, revistas. De repente, para eu dar uma referência mais elegante, né? Eu achei que faltou. Falar de amígdala, córtex pré-frontal é tranquilo, mas falar em livro, Ai, o livro, filme, me pegou de filme, surpresa. Essa foi difícil também com o Calaf. O Calaf disse assim, é melhor cortar essa parte. É isso, pessoal. Ficamos até uma próxima. Foi um episódio muito divertido de fazer. Eu acho que foi o melhor de todos. Sempre acho que foi o melhor de todos. A gente sai meio grandioso, assim, né? Grandioso. Vou começar a falar fuga de ideias, mas é isso. Até a próxima. Graças a todos.